Você já se perguntou sobre as figuras mais misteriosas da Bíblia? Aquelas que parecem ter escapado das regras do tempo e da morte. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante de um homem que desafiou as expectativas e cujo destino final permanece um dos grandes enigmas das Escrituras: Enoque, filho de Jared. Prepare-se para uma jornada através de séculos de história, fé e mistério. Para entendermos a história de Enoque, precisamos voltar ao início de tudo, ao livro de Gênesis. No capítulo 5, somos apresentados a genealogia dos descendentes de Adão. Entre nomes com vidas incrivelmente longas, como Matusalém, que viveu quase 1000 anos, encontramos Enoque. Gênesis 5, versículos 18 a 20, nos diz: "E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas." Essa simples frase, "e andou Enoque com Deus", carrega um peso enorme. No contexto bíblico, andar com Deus não significa apenas existir, mas sim viver em constante comunhão, obediência e alinhamento com a vontade divina. Era um relacionamento íntimo e contínuo com o Criador. Enoque viveu 365 anos, um tempo relativamente curto se compararmos com as outras figuras desse capítulo de Gênesis. E então, chegamos ao versículo 24, o ponto central do nosso mistério. "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou." Sim, você ouviu direito. A Bíblia não diz que Enoque morreu. Ela afirma que ele não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Essa passagem intrigante sugere um evento extraordinário, a transladação de Enoque. Em vez de experimentar a morte, ele foi levado diretamente por Deus. Enoque foi um líder cuja vida foi marcada por sua justiça e integridade. Ele é conhecido como alguém que andou com Deus e foi levado por ele aos céus. Antepassado de Noé, Enoque é lembrado por sua fidelidade e por ser um dos poucos a não ter que passar pela morte física. Enoque era ancestral de Adão e foi o 7º líder do povo de Israel, chamado de patriarca. Apesar da sua linhagem tão importante, existem poucas informações e registros a respeito da sua história, destacando apenas a sua reputação diante de Deus. Não há informações sobre a sua infância e juventude. Já sobre a sua vida adulta, Enoque teve um filho aos 65 anos, chamado Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por mais 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Comparado aos demais líderes da antiguidade, Enoque teve uma vida relativamente curta na Terra, vivendo 365 anos. Da linhagem de Enoque veio Noé, o patriarca que construiu a arca e se salvou do dilúvio. O detalhe mais significativo sobre a história de Enoque é o registro bíblico dizendo que Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções este versículo encontra-se como: "não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou", ou "não apareceu mais, porquanto Deus o tomou." Deus tomou Enoque para si, por andar com ele. Mas, o que significa andar com Deus? Andar com Deus, como Enoque andou, significa que foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto em fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma, Noé também é conhecido como um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, que andava com Deus. Através dos atos de Noé podemos ter uma ideia do que significava andar com Deus no período dos grandes líderes do povo de Israel. Apesar da sua curta história, Enoque é conhecido, assim como Noé, como um dos heróis da fé, reafirmando seu bom testemunho e o fato de ter sido levado por Deus aos céus. Pouco se sabe sobre o patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que era agradável aos olhos de Deus, e por isso foi chamado à glória. Embora tenha vivido relativamente pouco para os padrões de sua época, Enoque deu um excelente testemunho diante de Deus. A curta história de Enoque nos ensina sobre a importância de uma vida em comunhão com Deus. Enoque é um exemplo de alguém que viveu de maneira íntegra e fiel, a ponto de ser descrito como alguém que andou com Deus. Sua vida nos mostra que é possível viver conforme a vontade de Deus em um mundo imperfeito.
Sua história nos lembra que a verdadeira recompensa para aqueles que buscam a Deus com sinceridade não está necessariamente na longevidade ou nos bens materiais, mas na promessa da vida eterna com o Criador. Outro aspecto importante é a confiança na soberania de Deus. Enoque não buscou o reconhecimento dos homens, mas agradar a Deus. Isso nos ensina que a verdadeira medida do sucesso não é a aprovação humana, mas a aprovação de Deus. Enoque também nos oferece uma esperança única. Ele foi arrebatado, não experimentando a morte. Isso simboliza a promessa de que aqueles que caminham fielmente com Deus têm um futuro seguro além desta vida terrena. Podemos destacar alguns pontos sobre a história de Enoque. 1. Comunhão com Deus. Enoque exemplifica uma vida de profunda intimidade com Deus, refletindo o exemplo de um verdadeiro adorador. 2. Viveu segundo a vontade de Deus. Sua vida ilustra como seguir a vontade de Deus leva a uma existência significativa e agradável a Ele. 3. Deus como prioridade. Enoque visou agradar a Deus, mostrando que a aprovação divina é mais valiosa que a humana. 4. A promessa da vida eterna. Enoque, ao ser arrebatado, simboliza a promessa de vida eterna para aqueles que são fiéis a Deus. A história de Enoque ilustra a importância de uma comunhão íntima com Deus e viver de acordo com sua vontade. Enoque é um exemplo notável de devoção e confiança em Deus, o que lhe proporcionou uma experiência extraordinária com o Criador. Na verdade, há 2 Enoques citados na Bíblia. O mais conhecido é Enoque da linhagem de Sete, o antepassado de Noé que subiu ao céu. Mas existe um primeiro Enoque a ser citado cronologicamente, o filho de Caim. Segundo as Escrituras, Caim, que matou seu irmão Abel, também colocou o nome do seu filho de Enoque, chegando até mesmo a colocar o nome do seu filho em uma das cidades que fundou. Há poucos detalhes a respeito de Enoque, filho de Caim. Ele teve um filho chamado Irade, e seguindo a sua genealogia, podemos constatar que da sua linhagem surgiu Lameque. Homem declarou-se ser tão maléfico quanto Caim. Apesar das poucas informações, podemos perceber que este Enoque é de um parentesco conturbado, fruto do afastamento de Caim dos braços do Senhor. O arrebatamento de Enoque era uma história amplamente conhecida na Antiguidade, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua narrativa era tão popular que gerou numerosos mitos e lendas judaicas sobre seu destino, e chegou a ser citada no Alcorão. A partir de sua história bíblica, surgiram livros atribuídos a Enoque, conhecidos como apócrifos pseudoepígrafos. Estes escritos, que não fazem parte do cânon bíblico, incluem obras como o primeiro livro de Enoque, na versão etíope. Devemos entender que a história acerca de Enoque era muito popular na antiguidade entre os judeus. No entanto, o que realmente importa sobre Enoque já foi revelado nas Escrituras, oferecendo-nos um exemplo claro. Para estarmos ao lado de Deus, precisamos andar com Ele. Para obter mais clareza sobre esse evento de transladação ou tomada para Deus, podemos recorrer ao Novo Testamento, especificamente a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, conhecido como Hall da Fama da Fé. Hebreus 11, versículo 5, declara: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aqui, a trasladação de Enoque é diretamente atribuída à sua fé. O autor de Hebreus nos diz que Enoque agradou a Deus e, por causa dessa fé, ele foi poupado da morte. Isso reforça a ideia de que sua vida de comunhão com Deus era marcada por uma profunda confiança e obediência. A trasladação de Enoque levanta diversas questões teológicas e interpretativas. Por que ele foi escolhido para essa experiência única? Qual o significado desse evento para nossa compreensão da relação entre Deus e a humanidade? Uma interpretação comum é que Enoque serve como exemplo de retidão em um mundo que, segundo algumas tradições, estava se tornando cada vez mais corrupto. Sua trasladação poderia ser vista como uma recompensa pela sua fidelidade e um sinal da possibilidade de escapar do juízo divino. Alguns estudiosos também veem a trasladação de Enoque como uma prefiguração da ascensão de Jesus Cristo ao céu após a sua ressurreição. Ambos foram levados por Deus de forma sobrenatural. A história de Enoque também oferece uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que andam com Deus e que há a possibilidade de uma comunhão eterna com Ele. É importante mencionar que a figura de Enoque também aparece em outros textos religiosos e apócrifos, como o livro de Enoque.
Esses textos, que não fazem parte do cânon bíblico hebraico ou protestante, expandem significativamente a história de Enoque, atribuindo-lhe visões proféticas, viagens celestiais e um papel importante no mundo espiritual. Embora esses livros ofereçam detalhes adicionais e interpretações fascinantes, é crucial lembrar que eles não são considerados parte da Bíblia canônica pela maioria das denominações cristãs e judaicas. No entanto, eles demonstram o impacto duradouro e o mistério que cercam a figura de Enoque. Este livro conta em detalhes minuciosos a cosmologia e movimento dos astros como Sol e Lua, a contagem de dias e estações, as constelações e a interação entre anjos caídos e as mulheres filhas dos homens, principalmente daquelas da linhagem de Caim. Será que eles não querem que saibamos de algo e por isso este livro não foi incluso na Bíblia? Mistério. Enoque, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais misteriosos e interessantes. Segundo a Bíblia, foi a 7ª geração de homens desde Adão, foi filho de Jared, e pai do homem que viveu mais diante da terra, Matusalém. Segundo Gênesis 5:24, Enoque sumiu da face da terra, pois Deus o havia tomado para si para que não visse a morte ou chegasse ao dilúvio. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:21-24. Nos 4 versículos que falam de Enoque conseguimos perceber coisas que não são relatadas às outras gerações, pois a Bíblia diz que ele andou com Deus, algo não dito a outros, e também a questão dele não ter morrido porquanto Deus para si o tomou. Isso intrigou muitos estudiosos rabínicos, pois Enoque viveu muito menos que os patriarcas de sua época. Quando Enoque foi tomado para Deus, 7 de seus filhos ainda viviam, tão bem como Matusalém e Lameque. Mesmo com os poucos detalhes que a Bíblia nos oferece, a história de Enoque continua a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo. O que podemos aprender com esse homem que andou com Deus e desapareceu misteriosamente? A vida de Enoque nos lembra da importância de cultivar um relacionamento íntimo e constante com o divino. Andar com Deus implica em viver de acordo com seus princípios, buscando sua vontade e confiando em seu amor. Sua transladação, interpretada como resultado de sua fé, nos encoraja a confiar em Deus mesmo diante do desconhecido e a buscar agradá-lo em tudo o que fazemos. A história de Enoque nos convida a refletir sobre o propósito da nossa existência e sobre a possibilidade de uma vida que transcende os limites da mortalidade. E você, o que pensa sobre a história de Enoque? Qual a sua interpretação dessa misteriosa transladação? Deixe seus comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como este. Enoque, o 7º na linhagem de Adão, permanece um enigma bíblico, um lembrete de que há mistérios em nossa fé que talvez nunca compreendamos completamente. Sua vida nos desafia a buscar uma conexão profunda com Deus e a viver de tal maneira que Ele se agrade de nós.